Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como vocês estão, galerinha do Dinâmica, galerinha do quarto ano? Estão todos bem? Estão todos excited para mais uma aula de Geography? E aí, o que é que vocês me dizem? Estão gostando? Não estão gostando? Cadê o feedback? Estou esperando lá, hein? Estou esperando vocês entrarem em contato comigo lá pelo Class App. Vamos lá, ok? Então, galerinha, a gente tem muita coisa legal para aprender hoje. A gente tem muita coisa sobre o nosso país maravilhoso, o nosso Brasilzão. Vamos lá? Vamos aprender sobre o Brasil? All right. Sempre lembrando que essa aula é aula de Geography em inglês. Lembrando também, hein, quem não criou ainda o caderninho de Geography, vamos lá, gente, vamos criar esse caderninho de Geography, tá certo? Vamos separar lá da aula de Geografia normal, tá? Essa aula é Geography, então a gente vai estar tratando do mesmo conteúdo, é verdade, mas sobre uma ótica diferente. Eu sou outro professor, às vezes eu foco mais numa coisa, às vezes as tias de vocês focam em outra, tá? E a gente aqui vai estar focando mais em conceitos, então fica até mais fácil para vocês estudarem quando for a hora certa, tá certo? E falta pouco tempo. Vamos lá? Vamos aprender our cultural heritage. Primeira coisa que vocês vão pegar o caderninho de vocês e anotar é isso, tá certo? É a nossa hereditariedade cultural, digamos assim, né? Tá certo? A nossa cultura, a nossa história, né? De onde a gente vem, tá certo? Nosso país maravilhoso que é o Brasil, e a gente tem que começar com quem estava aqui primeiro, né? Quando brinca de pega pegou, né? Se chega aí primeiro, como é? Bati primeiro, né? Bati primeiro. Quem chega no lugar primeiro é o dono do lugar, né? Só que não aconteceu com os índios. Eles chegaram primeiro aqui, eles eram os donos. SQM, né? Depois chegaram os portugueses e expulsaram ele, né? Expulsaram não, mataram, né? Porque, infelizmente, não. Mas vamos lá, vamos falar de coisa ruim, não. Vamos falar da cultura do Brasil. Culture of Brazil. Então a gente vai dar aqui uma passada rápida nesse assunto, né? Até porque a gente já meio que falou, meio não, a gente falou sobre isso, né? Na aula passada, tá? Mas é sempre bom, né? Revisar é sempre bom, tá? Então, a cultura do Brasil, né? Ela é uma cultura mais ocidental, tá? Ela é focada mais na cultura ocidental. Por quê? Porque o que predomina realmente é a cultura de Portugal, a cultura portuguesa, tá certo? Que é uma cultura rica, que é uma cultura que tem seu valor, tá certo? Que tem muita coisa, né? Que absorve muita coisa dos romanos, mas ao mesmo tempo tem muita coisa ali daquela área que é uma área de certa forma isolada, né? Ali na Europa, né? A Península Ibérica, eles estão na pontinha ali da Península Ibérica, tá? Então eles têm uma cultura bem diversa, né? Que aí se misturou com a cultura indígena, tá? A cultura do povo que realmente era do Brasil. São os verdadeiros nativos do Brasil, tá? São os indígenas. Então, a gente tem que respeitar. A gente tem que aceitar o jeito deles, a gente tem que respeitar, a gente tem que valorizar, tá? Cada um é de um jeito, cada um quer ser de um jeito, escolhe o que quer ser, mas a gente tem que respeitar, né, o jeito deles, né? Então, olha, então aqui a gente foi uma mistura de portugueses, tá? Os portugueses brasileiros, tá? Dos africanos ou afro-brasileiros, hoje o termo afro-brasileiros, e aí anotem aqui essa expressão agora. Afro-Brazilians significa afro-brasileiros, anotem, tá certo? Tudo assunto da provinha da gente, tá? Então vamos lá. A gente vai ter
Mas a gente também vai ter outras colônias, tá? Outras pessoas vindo aqui colonizar o Brasil. A gente vai ter os italianos, que aí são italianos brasileiros, os espanhóis, tem os espanhóis brasileiros, os alemães, tem os alemães brasileiros, tem alguns árabes e aí se destacando. Os libaneses, né, já há um bom tempo atrás, período da Segunda Guerra, e agora recentemente sírios, muitos sírios. Por que, gente? Porque muitos sírios recentemente, porque a Síria estava numa espécie de guerra civil, né? Muita gente fugindo da Síria, tá? Por conta da guerra civil, por conta das coisas ruins, tá? Sírios e libaneses. Apesar que tem uma comunidade, na verdade, já tem uma comunidade grande síria, né? Por isso que muitos vieram para cá, né? Mas também tem de armênios, tem de japoneses, tem de chineses, tem de coreanos, tem de gregos, tem de poloneses, tem de helvetians, que isso aí são como se fossem os suíços, né? O que a hereditariedade dos suíços, ucranianos e russos, até russos a gente tem no Brasil, tá? Então é mais ou menos por aí. A gente falou um pouquinho já da cultura, né, de Portugal, a gente falou da feijoada, diz aqui, tá, que vem de Portugal a feijoada. A história que eu conheço aqui não, a história que eu conheço vem dos africanos, mas tudo bem, não vamos entrar em debate. Não vamos criar um debacle aqui, né? Alright, boys and girls, então é mais ou menos por aí. Vamos agora voltar a falar dos índios. The Brazilian Indians, os índios brasileiros. Já pedi para anotar isso, não foi? Já? Então tá. A maioria dos títulozinhos que vai estar lá nos slides é porque é importante anotar. Então, vamos falar dos índios, a situação dos índios hoje. Ó. There are about 305 tribes living in Brazil today. Totally around 900,000 people, or 0.4 of Brazil's population. Então, a gente tem hoje em torno de 305 tribos vivendo no Brasil, tá? Em torno de 900 mil pessoas, tá? O que dá 0,4% da população brasileira. Nem pensar que um dia o Brasil foi, né, era cheio de índios, né? Cheio de índios, e hoje só tem 305 tribos, né? The government has recognized 609 territories and indigenous population. Então, né? Aqui o governo reconhece, né? Até vários territórios indígenas. Assim eles podem viver do jeito que eles gostam de viver. Assim eles podem fazer a cultura deles, né? Viver a cultura deles, fazer o cultivo, fazer a caça, fazer a pesca do jeito que eles gostam de fazer, né? E a gente deu um percentual legal, em torno de 13% do território brasileiro, né? Com mais de 10%. Então, pertence aos índios. É uma quantidade legal, levando em consideração a população, né? A maior parte está ali na Amazônia, né? 98,5%, ou seja, praticamente todas as reservas estão na Amazônia. O que é que isso quer dizer? Para quem? Os índios da Amazônia, bom, né? Bom, eles conseguem manter a tradição deles. Mas para os que não são da Amazônia, aí realmente, né, a situação um pouquinho mais difícil. Ok? Although roughly Brazilian outside the Amazon, então, ó, mais ou menos metade vive fora da Amazônia, então eles não vivem dentro de um território, de uma reserva, né, que é guardada para eles, tá? These people who live in Savannah, Atlantic Forest. Então, muitos vivem na floresta atlântica, ou aqueles escreve savana, né? Ou savana. Vocês podem até traduzir, tá? Savana aí por cerrado, tá? O equivalente ao nosso cerrado. Atlantic Forest, a nossa floresta atlântica. E aí ainda tem os pataxós e tupinambás. Tá certo? Então, despite hundreds of years, contact expand frontier, so they have in most cases fiercely maintained their language. Causing theft, ok? Então, eles foram perseguidos durante todo esse tempo, tá?
A maior tribo é a Guarani, tá? Com 51 mil. 51 mil, tá? Mas eles praticamente não têm mais território nenhum. Se eu não me engano, essa tribo Guarani é a tribo lá, mais da região sudeste, né? Então, a região lá ali de São Paulo, né? São Paulo, Minas Gerais. Então, assim, ali praticamente não existe mais território, né, para eles, tá certo? Basicamente, ali é tudo tomado por criação de animal, por soja, plantação de cana, ou propriedades privadas, tá? Então, sobrou muito pouco, tá? People large territory relatively isolated 19,000 Yanomami. Então, os Yanomamis, tá? São a população que mais tem território, tá? Só tem 19 mil Yanomamis, tá? Eles são bem típicos ali da região amazônica, né? Eles ocupam 9,4 milhões de hectares, tá? Na parte norte ali da Amazônia. Eles vivem relativamente em paz. Por quanto tempo a gente não sabe, né? A gente tem que trabalhar para que isso não aconteça, porque eles têm um direito. Lembra que eu disse lá no começo da aula que eles têm direito a viver a vida do jeito que eles querem. Okay? A maior de todas as tribos na Amazônia é a Ticuna, com 40 mil pessoas, ok? A menor, só um homem. Olha aqui, um small patch forest by cattle ranches and soya plantation. Então tem uma tribo ó, de só uma pessoa que mora num pedaço de floresta, cercado por um lado de plantação de soja, por outro de criação de gado. Olha só. Ele é o último, né? Quando ele morrer, então vai se acabar. Many Amazonian people number fewer than 1,000. Akuntsu tribe, just 4 people. Então, tem essa tribo aqui, ó, chamada Akuntsu, de apenas 4 pessoas, e Awa, de apenas 450. Olha, em contato, olha, então, acho que a gente falou sobre isso na aula passada, mas o Brasil, né, tem muitos índios ainda que nunca tiveram nem contato com a civilização, gente. Olha só, 500 anos depois, tem gente que nunca nos viu, que vive dentro da floresta de tal forma que ainda nem, talvez até saibam da nossa existência, mas assim, não, né, não tem contato nenhum com a gente, tá? E dizem que tem em torno de 100 grupos dessa forma lá na Amazônia. E vivem em áreas bem remotas aqui, ó, no estado do Acre, na região do Vale do Javari, na fronteira com o Peru. Tá? Outros são mais espalhados, mas praticamente, né, por conta da exploração da borracha, né, no começo, ali, anos 80, anos 70, 80, praticamente eles foram desaparecendo do mapa, tá? Infelizmente. Inclusive, eles são prioritários, né? Agora, com a vacina da Covid, eles têm prioridade, eles são um dos primeiros a ser vacinados, exatamente porque eles são muito frágeis para esse tipo de doença. Algumas tribos vivem inteiramente, ó, é aqui índiozinho mais bonitinho. A maioria vive nas florestas, nas savanas, né, no nosso cerrado, ou nos rios, regiões ribeirinhas. E aí eles são a mistura, né? They live by a mixture of hunting, gathering and fishing. Então eles vivem uma mistura de caça. Ele não mencionou aqui agricultura. Gathering é quando você colhe, mas você não planta. Você colhe o que tem dentro da floresta. Você entra na floresta, faz a colheita das coisas que tem dentro da floresta mesmo, e você não planta. They grow plants. Aqui está dizendo que eles plantam. Para comida e medicine, para remédio. To build houses and make everyday objects. Então, tem uma pecuáriazinha, né? Não foi mencionado aqui, mas tem uma agricultura.
né? Uma agricultura, não pecuária, agricultura. We Indians are like plants. How can we live without soil, without our land? Então, nós índios, quem falou isso foi Marta Guarani, ó, falou, nós índios somos como plantas. Como é que podemos viver sem nosso solo e sem nossa, né? Sem nosso solo, sem nossa terra, tá? Ok, excellent. Aqui, ó, a imagenzinha, ó, eles plantam manioc, sweet potatoes, corn, bananas and pineapples, ok? Aqui, ó, eles fazem no período ó, de pesca, ó, aqui no rio, como é muito complicado de pescar no rio, naqueles rios ali da Amazônia, eles são muito escuros, né? Então eles criaram aí essa armadilha, né, para os peixes, tá vendo? De madeira, build wooden dams to catch fish. Então eles criam o dam é como se fosse uma represa, se fala uma represa de madeira, e acho que quando vem a água os peixes ficam presos e aí eles pegam os peixes, tá? Olha que legal, tá bom? Então, boys and girls, é mais ou menos por aí. Deixa eu só pedir para vocês o vocabulário indiano, né? Indiano não, mas índio. Não tem tradução, né? Assim, arara, apesar que tem arara, seria Macau em português, piranha seria piranha, só é pronunciado diferente, piranha, peteca, jabuticaba, pitanga, ubiraci, não sei nem o que é ubiraci, tainã, maíra, isso deve ser nome já, né? Ok. Vamos lá, comidas, food. Então a gente tem a mandioca, né, ou a macaxeira, tá? E a gente tem o milho, tá? Então, deixa eu aqui agora colocar aqui. Então, tá pegando não? Será que é porque eu tô com... Acho que é porque eu tô com ele aberto. Puxa. O que aconteceu, galera? O que foi que aconteceu, galera? Por que que não quer mostrar, galera? Queria abrir aqui Por que é que não está abrindo? Acho que dá para escrever. Oxi. Foi o que eu fiz aqui. Deixa eu ver aqui. Galerinha, por que é que eu não estou conseguindo, galerinha, abrir o quadro interativo? Interessante. O quadro interativo não está abrindo. Porque eu não sei. Bom, tá. Então vamos lá. Food. Eu vou colocar aqui mandioca. Ok? A gente pode chamar de mandioca yuca. Yuca. Ok? Mandioca ou macaxeira, né? E milho a gente chama de corn. Tá bom? Então, só para vocês ficarem sabendo aí, tá bom? Anotem isso daí, tá bom? E a gente vai seguindo em frente, ok? All right. Moving on, a gente tem aqui sweet potatoes. Sweet potatoes é a batata doce, anotem isso daí, tá? Sweet potatoes é a batata doce da gente. Vamos lá. Sweet potatoes, batata doce. Maraca é maraca. Aqui negócio é brincar. Medicinal herbs. Então, medicinal herbs é
são ervas medicinais. Ok? Então vamos falar agora sobre africanos, africanos, tá? Brazilian Indians, Cultural Brazil, Brazilian Indians, Afro-Brazilians. Então, Afro-Brazilians, já anotem isso daí, ó, afro-brasileiros. Já pedi para anotar, não foi? Ok, sorry. Afro-brasileiros são os brasileiros que vieram da África, os brasileiros descendentes dos africanos, né? Os africanos que vieram para o Brasil, tá certo? Então, a gente tem o pardo, né, que se origina da mistura de português com o afro-brasileiro, né, com os africanos, sempre lembrando a vocês quando a pessoa também pode se identificar com o que ela quiser, tá? Então, se ela quiser se identificar como negra, a pessoa que é parda pode se identificar como negra, pessoa que é parda pode se identificar como branca, vai depender dela, tá bom? Então, vamos lá. Afro-Brazilians, vamos lá procurar aqui outras coisas interessantes. Those one whose African features are more evident are recognized by others Africans, como eu disse, né? Então, quem tem uma aparência mais de negro vai ser considerado negro, quem tem uma aparência mais de branco vai ser considerado mais branco. Mas a pessoa é quem se decide, tá certo? Aqui no Brasil, a gente determinou como branco as pessoas que se identificam como oriundos, né, descendentes dos europeus, dos portugueses. As pessoas se identificam como branco. Amarelo, a gente criou também essa definição, né, para quem é asiático, né, existem muitos asiáticos aqui no Brasil. Então, tem os Asian Brazilians, tá? São os asiáticos brasileiros, tá? Também a gente criou essa definição aí de amarelo, né? Quem é asiático. O indígena, que a gente viu agora há pouco, tá? Ok. African Formalic Scores. Esse camarada aqui, Sérgio Penha, criticou o outro sem Gregório por colocar pretos e pardos na mesma categoria. Tá? Então, Edward Tellis, quem é esse camarada? Ok. Então, Boys and Girls é mais ou menos o que a gente tem. Brazilian Race. A gente tem ó, aqui na Bahia forte, né, a gente vê que tem, que é fortemente, os africanos são fortes ali nessa região da Bahia, né? Aqui no estado da gente de Pernambuco, seria essa coloração, 5 a 7%. A Bahia, 15 a 20%, tá? Então, aqui uma distinção também, aqui ó, bem legal, que tem uma distinção, né? Das raças no Brasil. Então, ó, Indian, tem o Indian, índio, white, branco, black, brasileiro, yellow, né? Mongoloid Asian, né? É o asiático com aquele formato que a gente chama de mongol. Muita gente associa a doença, né? A pessoa que tem síndrome de Down. Mas esse é o termo técnico, é o termo científico, digamos assim. Todos esses daqui ó, resultam no pardo, né, que é a raça mestiça. E o pardo existem vários tipos. Existe o mulato, que é o negro com branco. Tem o cafuso, que é o negro com índio. Tem o caboclo, ou mameluco, que é o branco com índio. E aí tem esse daqui que nem eu conhecia. Tem o jussara, que é o preto, negro com índio com branco. A mistura dos três da jussara. E a Inoko é o branco com o japonês, ou o índio, né? Interessante, boys and girls, tá? Alright. Bom, a gente sabe, né, que no Brasil existe uma discriminação forte contra os negros e que essa discriminação prejudicou muito eles durante toda a presença deles aqui, né? Quando vieram para cá, já vieram como escravos. Então, só isso já é muita coisa. Depois que eles foram libertados, houve um certo racismo, uma certa discriminação em relação a eles. Tá? Essa discriminação existe até hoje. E a verdade é que não foi feita nenhuma compensação, né? Na época em que
a princesa Isabel decreta o fim da escravatura, ela simplesmente decreta e os senhores são obrigados a libertarem, eles libertam, alguns ficam trabalhando para os senhores, porque eles não têm para onde ir, vão sobreviver como? Outros vão, mas o que é que acontece? Eles não têm como fazer, como sustentar, e vão viver na pobreza. A tendência das pessoas viverem juntas, se aglomerarem, e aí é o surgimento, aí é onde começa o surgimento das favelas, tá certo? Onde começa o primeiro surgimento das favelas. As pessoas, eles não têm uma terra, eles não têm nenhuma propriedade, eles não têm nenhum dinheiro para começar nada, então eles vão para, né, vão para o morro, uma área que ninguém quer, né? Quem tem com a condição fica ali perto do shore, né, perto da praia. Quem não quer vai para a área mais perigosa, que é o morro. E aí de onde surge, hoje a gente sabe o porquê, né? Ter favela, já perceberam que a área de morro, né? Esses morros é exatamente a área onde tem mais favela. Tá? Para finalizar a nossa aula, tá? Vamos aqui falar um pouquinho sobre da cultura deles, né? Eles trouxeram para a gente a capoeira, tá? O berimbau, comidas tem o vatapá e a feijoada, né? Não se traduz, então vatapá é vatapá, feijoada é feijoada. Outras comidas também, o caruru, a farofa, farofa é bom. Trouxeram também o samba, né? O samba é aquela história, né? Dizem que o samba é uma mistura de português com africano, então. E vamos lá, vamos falar agora do última principal etnia, que são os portugueses, tá bom? Portuguese in contemporary Brazil, okay? Portuguese people are the largest immigrant community in Brazil. Então, português, pessoal, primeira coisa, português, escrevam aí, português, ou portugueses. Também pode ser dito no plural. É a maior comunidade do Brasil. Foi quem realmente veio, né? Aí está falando da comunidade portuguesa mesmo, português de Portugal, aquele que veio para cá, mas nasceu no Brasil. Então, os nomes mais comuns, olha aqui o meu nome, Silva, é o nome mais comum do Brasil, 5 milhões de pessoas possuem, depois vem Santos, com quase 4, depois Oliveira, com 3 milhões e 700, depois Souza, com 2.600, e por fim, Rodrigues, com 2 milhões, quase 2 milhões e 400, tá certo? Então, a comunidade realmente aqui, e a influência é gigante, né? Aqui, ó, a imagem espetacular do Rio de Janeiro, né? For 13 years, Capital Kingdom, Portugal. E não sei se vocês sabem disso, provavelmente não, mas os portugueses, o Rio de Janeiro já foi a capital de todo o reinado de Portugal por 13 anos, quando acho que Dom João I veio para cá, Dom Pedro I, né, veio para cá, ele decretou Rio de Janeiro a capital de todo o reinado português. Então, tudo era comandado por aqui, pelo Rio de Janeiro. Tá bom? A gente tem muita coisa aqui, né, sobre os portugueses, né, sem sombra de dúvida. Eles nos colonizaram, eles impuseram a língua a gente, eles foram a maioria, né? E aí fica claro, né? Muita coisa a gente absorve aí da cultura portuguesa, e com o tempo a gente foi criando a nossa própria cultura também. Tá bom, boys and girls? Então, é mais ou menos por aí, tá certo? A gente, depois, à medida, né, que a gente for estudando mais, a gente vai também aprofundando mais, né? A gente começa trabalhando conceitos e depois a gente vai aprofundando mais esses tópicos, tá bom? Gostaria de dizer a todos e a todas que o homework, tá certo, da gente é exatamente fazer essas anotações. Façam essas anotações bem feitinhas, de maneira bem organizadazinha. Por quê?
porque na hora de estudar vai ficar mais fácil, tá certo? Vai ficar bem mais fácil. Então, recomendo, tá, que façam isso sim. E aí eu estarei lembrando vocês lá no Class App da nossa aula, essa aula liberada toda sexta-feira às 2h30 da tarde, tá certo? Vou mandar a notificação às 2h30 e também lembrando de fazer as suas anotações, tá bom, boys and girls? Então, com isso, Teacher Leo vai ficando por aqui e vai desejando a todos um ótimo fim de semana. Não se esqueçam de assistir a aula, fazer as anotações tudinho bonitinho para poder curtir um fim de semana, tá bom? All right. So, see you later, alligator.